a doutora Patrícia Presser. Ela é mestranda em Direito pela URGS, advogada e professora, especialista em Direito Imobiliário, Contratual e Responsabilidade Civil pela PUC, vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registral do IBRADIM. Passo a palavra a ela. Olá, boa tarde, tudo bem? Como estão? Tô entrando aqui um pouquinho antes, que coisa boa. Gosto da pontualidade aí dos eventos, porque a gente sabe que os eventos normalmente atrasam, né? Eu não sei se eu tenho permissão para compartilhar a tela. Tenho, então vamos colocar aqui. Vocês estão enxergando a minha tela? Fechou? Então, o tema de hoje que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o divórcio extrajudicial com filhos menores. É um tema que quem é familiarista normalmente não compreende, às vezes entende que é um trabalho desnecessário, e eu gostaria de trazer aqui um pensamento de quem sempre trabalhou com extrajudicial e de quem trabalha muito com mediação e negociação, e como é importante a gente poder dividir as questões junto aos filhos versus o divórcio, né? Porque quando a gente pensa em divórcio com filhos menores, imaginamos que é tudo a mesma coisa, quando na verdade não é. Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês no dia de hoje? Primeiro, queria agradecer ao professor Daniel e toda essa turma aí que está fazendo um evento magnífico. Os alunos do professor Daniel são muito engajados, então eu fico muito feliz de ver esse engajamento dos alunos, porque é super importante a gente ter pessoas engajadas e que vão levar o ensino adiante. E me sinto privilegiada de estar nesse grupo de estudos. Professor, muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos lá. O que eu quero trazer aqui para vocês desse divórcio extrajudicial com filhos menores? A gente bem sabe que, pelo Código de Processo Civil, e aqui à frente eu vou trazer os artigos, a gente tem uma proibição. Mas é importante a gente pensar que no extrajudicial, assim como qualquer tese que nós temos no judiciário, ela sempre advém de uma iniciativa de algum advogado que pensa fora da caixa, e aqui vindo com a ideia do professor Léo, né, que trouxe aí a criatividade, quando utilizar e quando não utilizar a criatividade. E eu sempre digo que o extrajudicial é o local onde você utiliza muito a criatividade, porque você tem que pensar diferente para poder concluir aquela situação. E aqui não é diferente, então sempre vai depender de um advogado para poder fazer essa alteração, porque o advogado ele é essencial para o divórcio, então ele é uma das partes integrantes tanto no judiciário como no extrajudicial, e é importante aqui a gente saber que é através destas iniciativas criativas de advogados que nós temos alterações legislativas também. Então esse é um ponto muito importante. Sempre que eu digo que o advogado ele tem que ser criativo, é porque ele também tem que pensar que a partir da sua tentativa, a partir da sua ideia e consequentemente da possibilidade de alteração de pensamento de um operador do direito, ele está transformando o direito. E o divórcio extrajudicial com filhos menores nada mais é do que exatamente uma iniciativa de algum advogado junto a algum tabelião de notas que conseguiu aí fazer essa movimentação e hoje uma possibilidade jurídica em diversos estados, para não dizer todos, tá, gente? Porque eu não conheço os 26 estados e como estão atuando as 26, né, os 26 estados aí da federação a título de extrajudicial. Trouxe aqui alguns exemplos, mas o grande ponto aqui é a gente saber se no nosso estado isso é possível e por que isso é importante, né? A análise concreta dessa situação. E aí eu quero trazer aqui os artigos, eu vou só coloquei os artigos aqui para a gente, pessoal, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. E ao mesmo tempo, só vou puxar aqui que eu não tô, tá bem no meio da minha apresentação, ok. Então, assim, o que a gente tem no Código de Processo Civil? A gente tem lá no artigo 693 e 694 uma previsão para o que se aplica ao processo contencioso. A gente está falando aqui da parte contenciosa, mas é importante a gente verificar que o próprio artigo que fala sobre o contencioso traz que todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento
para mediação e conciliação. Então, quando a gente pensa que o nosso Código de Processo Civil, lá no seu início, nos seus primeiros artigos, já traz, né, o sistema multiportas, ele traz essa situação de mediação e conciliação na esfera judicial, ele traz essa possibilidade de composição entre as partes. E, consequentemente, a gente vai adentrar aqui no artigo 733, também do Código de Processo Civil, que ele traz uma barreira. Ele coloca aqui que, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, pode ser realizado por escritura pública o divórcio, a separação e a extinção de união estável. Então, aqui a gente tem a possibilidade, desde que não haja filhos incapazes. E aí vem o grande ponto que eu trouxe aqui no início do nosso debate, que foi justamente a situação de nós termos uma iniciativa e uma criatividade. Por quê? Porque se nós estamos falando de um divórcio que atrela ao divórcio a questão de guarda, pensão e visitações do menor, a gente tem um processo que vai demorar muito mais tempo. E o filho, a gente sempre diz, ele é para sempre, mas a relação conjugal, ela não o é. Então, a gente tem que saber que é possível, sim, a gente liberar, né, fazer aí esse divórcio, quando eu coloco entre aspas, porque não significa que vai ser uma libertação como de uma prisão, mas a gente precisa ter essa possibilidade na qual o casal possa ter o seu vínculo desfeito e passe-se a discutir somente a situação do menor, do filho que eles têm em comum. E por que isso também é importante? Na minha vivência na seara do extrajudicial, eu presenciei muito a situação. Eu sempre digo que muitas vezes o casal ele entra consensual no processo, mas ele sai brigado. Por quê? Porque a demora do judiciário, aquela conversa na qual a gente começa a ouvir outras pessoas falarem sobre o nosso relacionamento, a gente começa a ouvir o vizinho, o primo, o gato, o cachorro, às vezes até algum amigo advogado que não está participando do processo, começa a encher o nosso ouvido e a gente acaba querendo, então, entrar numa discussão e aquilo que era consensual deixa de ser consensual e passa a ser, então, judicial e uma briga que se arrasta por muito tempo. A gente tem também uma situação na qual se confunde o patrimônio que o pai ou a mãe tem que deixar para o menor, ou seja, a pensão alimentícia, a gente confunde isso com a pensão daquele cônjuge e com a partilha do cônjuge. A partir do momento que eu consigo desvincular uma coisa da outra, eu automaticamente consigo fazer o divórcio e fazer a partilha do casal e não me preocupar que o filho será utilizado como meio de barganha, porque a gente sabe que isso acontece muito no judiciário e a única pessoa que sofre dentre tudo isso, a única não, mas a que mais sofre é sempre o filho, porque ele acaba ficando no meio de um embate, quando, na verdade, aquilo deveria ser discutido em outra seara. Então, quando nós temos essa possibilidade de distinção entre um processo e outro, a gente consegue, em primeiro lugar, verificar que o que é do casal, o que é do menor é do menor. Então, a gente já começa a ver uma desvinculação dos dois objetivos aqui, e é claro, gente, que quando a gente está falando de uma mãe que depende da pensão para estar com o filho, a gente tem que, em primeiro lugar, saber que ela tem direito a uma pensão se ela tem toda uma situação para receber essa pensão. A gente sabe que hoje a pensão ao cônjuge é muito exceptivo, né? Então a gente tem aí uma exceção, mas a gente sabe que a pensão que é para o menor, é para o bem-estar dele. Então nós temos que fazer essa distinção também nos processos de divórcio. E quando nós temos um divórcio com filhos menores, e normalmente isso entra para um processo judicial de muitos anos, as situações se confundem dentro do processo e, consequentemente, quem sai sofrendo ali é o menor. E aí, a gente vem justamente nessa ideia de poder fazer isso através do extrajudicial e fazer essa separação do que é do casal e do que é do filho. E quando a gente consegue fazer isso, automaticamente a gente também consegue
desvincular um problema do outro. E esse é um ponto interessante para o advogado refletir também, porque não é só a parte que faz essa confusão, mas muitas vezes o advogado mistura uma pensão do menor com um direito de uma mulher ou de um homem. Eu sempre trago a mulher aqui, né? Mas vamos pensar na pessoa que está ali na hipossuficiência, por assim dizer. Consequentemente, a gente tem aí essa mistura de institutos, e é importante a gente fazer essa diferenciação. E aí eu quero trazer para vocês, então, essa possibilidade que já vem, os códigos de normas, né, notarial e registral, que tem desde 2019, mais ou menos, já começam a ter essa previsibilidade. Então, a gente tem aqui, eu primeiro trouxe o Código de Normas do Estado do Rio Grande do Sul, onde, na parte de registro de imóvel, a gente tem aqui no 536 a admissão da escritura pública da partilha consensual em decorrência do divórcio ou da dissolução de união estável, mesmo havendo filhos, crianças ou adolescentes, desde que essas questões relacionadas aos filhos estejam resolvidas no processo judicial. E aqui, então, eu tenho essa desvinculação entre o divórcio e a partilha do casal versus a situação do filho menor ali, onde foi resolvida no processo judicial. Já na parte da escritura pública, e aqui vem aquelas confusões que acabam acontecendo, a gente tem no artigo 886, que é do ato do tabelião de notas, a gente tem aqui a questão da possibilidade da escritura de conversão de separação em divórcio, com ou sem partilha, mesmo que existam filhos menores. Por quê? Porque quando a gente teve a separação judicial, já houve ali a convenção da relação dos direitos dos filhos menores ou incapazes. Então, automaticamente, eu não precisaria nem de uma autorização judicial. Falta, aqui no artigo 886, a permissibilidade de fazer o divórcio direto sem a necessidade dos filhos ali, contanto que tenha o processo judicial. Como o próprio artigo 536 do mesmo Código de Normas já prevê a possibilidade. Então, ainda que não esteja dentro do livro do tabelião de notas, automaticamente eu já tenho essa previsibilidade. E aqui é importante, né, gente? Nós temos hoje uma necessidade do Ministério Público intervir na questão do menor, de forma, né, incapaz, totalmente prevista constitucionalmente. No entanto, hoje o Ministério Público ele não atua na seara extrajudicial, o que entendo eu, de acordo com as próprias iniciativas advocatícias, bem como esta criatividade que o advogado tem e que ele deve se utilizar, daqui a pouco eu imagino que o MP ele comece a atuar junto aos tabeliões de notas para fazer esses divórcios e inventários, inclusive, com menores, porque nós já temos essa intervenção do MP quando a gente fala isso no registro civil de pessoas naturais. Então, é uma mera alteração legislativa que faz com que a gente possa ter essa possibilidade sempre na seara extrajudicial, desafogando o judiciário, aonde não necessita de um processo judicial. Vamos deixar o judiciário para aquelas ações em que há briga, em que há discussão, em que se precisa de uma intervenção estatal para se resolver essa situação, porque é claro que a gente vai ter situações em que há conflito, e nessas situações em que há conflito, que sejam no judiciário e que ele possa desprender do seu tempo para resolver essas questões que estão em conflito. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala aqui da extrajudicialização do direito de família. Eu trouxe aqui o Código de Normas do Estado de Goiás, foram os que eu peguei aqui rapidamente que eu encontrei, porque São Paulo tem, Santa Catarina tem, Paraná tem, diversos estados da federação têm essa possibilidade, mas eu trouxe aqui o Código de Normas de Goiás, que ele é de 2021, ele é super recente. Então, aqui a gente já tem no parágrafo 1º a possibilidade da lavratura de escritura pública, comprovada a resolução judicial de todas as questões referentes à guarda, visitação e alimentos, e que deve ser consignado na escritura pública, o que hoje já acontece dentro das escrituras públicas. Então, gente, a minha ideia de trazer aqui esse tema é sempre que a gente possa conversar a respeito dessa situação de extrajudicialização, do que é possível, do que a gente pode fazer aí para que tenha essa atuação do advogado, tirando o que não é necessário do judiciário, para que aquilo que se faça necessário lá venha
para o processo judicial, e aí então o juiz tenha tempo e tenha possibilidade de fazer uma análise muito mais aprimorada em cima daquele processo. Desde já agradeço a oportunidade de fala, acho que consegui falar aí nos meus 15 minutos. Muito obrigada, professor Daniel, colegas que estão aí organizando, está muito legal esse evento, agradeço a disponibilidade. Gostaria de agradecer